Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas, pet lovers. Esta daqui é a Conversa com Petstar, Conversa de Petstar. É uma live, uma série de lives onde eu converso com uma aluna minha da Casa Costurada. E a gente fala sobre patchwork, sobre cores, sobre a vida. Então deixa todo mundo chegando. Hoje a minha convidada é a Carmen, minha aluna Carmen. Tô vendo que a Carmen aqui já entrou. Vou só dar uns recadinhos antes e aí depois eu aceito o seu convite, tá bom, Carmen? Então, aqui essa é o segundo episódio dessa série. Já entrevistei minha aluna Ive, hoje é o bate-papo com a Carmen. E aí eu quero dar um recadinho para vocês, para todo mundo que está participando da jornada. A gente está com a jornada O Despertar do Patchwork liberada. É o meu curso online 100% gratuito. Então vocês podem assistir às aulas até domingo. E na jornada eu já anunciei que eu abro as inscrições para o meu curso A Casa Costurada nessa segunda-feira agora, dia 7 de fevereiro. Então eu quero dar uns recadinhos para vocês sobre as inscrições da Casa Costurada. Para quem se inscrever no primeiro dia, que é segunda-feira, quem se inscrever até a meia-noite, ganha o workshop A Casinha Costurada. Gente, esse workshop é muito legal. Eu contextualizo esse símbolo tão afetivo que é a casa, que é a casinha, baseado na obra de uma artista, onde todos os trabalhos dela são em cima da casa, como esse elemento muito afetivo. E aí vocês vão aprender a fazer as casinhas, a casinha, e vocês vão aprender a fazer também o avental da Casa Costurada e vão aplicar uma casinha no avental. Então, esse é o presente para quem se inscrever na Casa Costurada até a meia-noite de segunda-feira. Agora, se você se inscrever na Casa Costurada na primeira hora de abertura das inscrições, entre 7 e 8 horas da manhã, você ganha também o workshop Descomplicando os Triângulos no Patchwork Moderno. Fazer triângulo no patchwork às vezes é chato, é complicado, ficar emendando pontinha no patchwork tradicional. E no patchwork moderno eu desenvolvi uma técnica muito legal para a gente fazer os triângulos com liberdade. Então, esse workshop é isso. Eu vou contextualizar também as obras de grandes artistas que usaram os triângulos em seus trabalhos, grandes artistas renomados, e aí a gente vai fazer os triângulos de uma forma muito livre e vamos aplicar os triângulos numa bag, numa bolsa super estilosa. Então fica ligado. Aqui no link da bio tem todas as informações, porque para você se inscrever na primeira hora, no primeiro dia, entra para o grupo VIP do WhatsApp, que por lá você vai receber o link às 7 horas da manhã. Então o link tá aqui na minha bio do Instagram. A bio é meu perfil do Instagram, onde tem aquela minha foto redondinha, tem a descrição e tem um link em azul ali. Entra nesse link, lá tem o botão para o grupo VIP, entra para o grupo VIP, coloca o despertador segunda-feira para um pouquinho antes das 7 horas da manhã, porque às 7 horas da manhã você vai receber o link para você ganhar esses dois presentes. Quem se inscrever ali na primeira hora, entre 7 e 8 horas da manhã, quem se inscrever na Casa Costurada, ganha esses dois presentes, tá bom? Então é isso, gente. Olha, então deixa eu ver a Carmen aqui. Então hoje é a conversa de Petstar. Carmen, pode me mandar o convite. Por um acaso, se você não estiver conseguindo me mandar o convite, você me fala aqui e aí eu te convido, tá bom? Vamos ver se a Carmen me manda o convite. Aqui, ó, vou aceitar, tá, Carmen? Convite. Vamos ver. Aê! Na primeira. Que ótimo, funcionou. Eu só vou tirar os comentários aqui, porque senão os comentários ficam em cima de você e aí as pessoas não vão te ver, né? Tá bom. Ai, que prazer, Carmen, que delícia estar conversando com você Eu tô hoje. com lápis aqui, tô escrevendo já, achando que é aula. Bom dia, Ana. O prazer é meu, viu? Bom É uma dia. alegria enorme estar aqui com você Ai, nesse sábado, às 10h47. pois é. Nossa, eu já queria fazer essas conversas com vocês aqui, né? Porque a gente fez
A gente, para quem não sabe, né, eu converso com algumas alunas, às vezes faço entrevistas, mas a gente fazer aqui na live, ao vivo, né, é tão gostoso, porque aí todo mundo pode participar e pode aprender e inspirar, né? Minha intenção é que as pessoas se inspirem, né? Eu me inspiro tanto nas histórias de tantas histórias, tanto livro, tantas pessoas, né, que espero que elas se inspirem também com você. Então. E olha Né? só um pouquinho o seu, né, o seu fundo, o meu fundo, como inspira. Você está em BH, eu estou aqui no interior de São Paulo. Há uma Tá lindo. conversa. Exatamente, tá lindo o seu fundo aí, Carmen. Pois é, isso que era o que eu ia te pedir para falar agora, assim, seu nome e a cidade de onde você está falando. Eu me chamo Carmen e moro no interior de São Paulo, na cidade de Itu, pertinho de Campinas, Sorocaba, cidades maiores, né? Mas aqui pertinho de São Paulo, também 100 quilômetros de São Paulo, da capital. Delícia. E aí, Carmen, eu queria que a gente começasse essa conversa, assim, queria que você me contasse como que foi sua história na costura até antes de você conseguir conhecer a casa costurada, né? Como é que foi essa sua trajetória aí? Então, eu venho assim de famílias que as avós, né? Elas sempre trabalharam com artes manuais, né? Por necessidade, porque naquela época não era tanto hobby, sim, era mais assim uma necessidade de fazer uma colcha mais pesada para aquecer os filhos no inverno, com uma coisa muito mais simples, com retalhos de tecidos de roupas velhas, né? Aquela coisa toda que a gente sabe dessa história. E eu cresci nesses ambientes, né? Eu fui vendo isso por experiência. E aquilo de alguma forma me tocou, porque eu cresci vendo e quando eu olho uma colcha, aquilo já me leva para aquele lugar, para aquele, por mais simples que fosse, era um lugar de muito afeto, né? Então eu sempre tive vontade de fazer também. E aí eu comecei a buscar, só que as coisas eram muito caras na época quando eu via. Então eu tenho que aprender a fazer, né? Já que eu não posso comprar, vamos aprender a fazer com quem sabe ensinar. Então eu tinha as tias que costuravam, as avós, e eu ia observando e perguntando, isso desde novinha, né, Ana? Daí depois de um tempo, já com uns 20 anos, eu já comecei a comprar uma máquina, outra máquina, e fazia por hobby nos períodos assim de descanso do trabalho, que eu sou formada em pedagogia, dei aula por 23 anos, então nos momentos de descanso, eu aproveitava para fazer a costura, né? Mas assim, era para presentear as pessoas, para minha casa, não com a intenção de comercializar, né? E aí teve um período também da minha história, aí que eu me casei, daí eu tive muita dificuldade para engravidar, perdi, fiquei doente, não consegui ter filhos, e eu precisei ressignificar o espaço na minha casa, que era pensado para isso. E com muita ajuda de profissionais, terapeutas e tudo mais, esse lugar que era para ser, digamos assim, dos filhos, ficou um outro lugar de criação para mim, para gerar outras coisas, né? Outras ideias. Então, assim, esse lugar, para mim, hoje, ele é um território sagrado. Então, a história da costura, ela vem, vamos dizer assim, essas tramas, né, dos tecidos e das linhas, é a minha história de vida, né, que eu estou costurando e hoje eu posso dizer para você que talvez eu esteja no momento mais feliz da minha vida, porque hoje a costura é a minha profissão, a escolha foi essa, né? Mas porque lá atrás, né, já tinha toda essa história do afeto, das avós fazendo, e isso foi costurando dia após dia a minha história de vida também, né? Fui ressignificando, entendendo que isso faz parte de mim. E você me ensinou que assim, eu nasci para fazer isso. O que eu estava perdendo? Não perdendo tempo, mas assim, era hora de parar com o que, de certa forma, deixou de fazer sentido para mim, porque as coisas que eu faço, eu procuro fazer com muito carinho. E então dar aula já estava sendo para mim difícil, porque eu já tinha outra necessidade. Eu buscava outras coisas e eu não sabia o que era ainda. É um pouquinho Nossa, disso. eu não sabia dessa história sua, assim, com essa profundidade, né? Nossa, então eu entendo perfeitamente de você se sentir aí tão acolhida nesse espaço, né? De ser um Sim, espaço realmente da sua criação, né? sim.
E me conta, Carmen, e aí antes de você conhecer a Casa Costurada, assim, qual que era a sua maior dificuldade? Qual que era o seu problema ali? Como é que você se sentia ali naquele momento antes de conhecer o método, antes de conhecer o curso? Então, eu sempre fui uma pessoa, também a minha profissão me fez assim buscar muito. Eu lia muito, né, para as crianças, gosto de ler também, então eu tinha contato com as leituras. Eu sempre fui uma pessoa que as artes visuais para mim, as várias linguagens artísticas, né, eu sempre caminhei por elas. E isso estava tudo muito solto, né? Eu não sabia, na verdade, muito o que fazer. Eu tentava inserir isso na sala de aula, mas eu via que assim, as escolas particulares que eu trabalhava eram métodos apostilados, então assim, eu não tinha muito espaço para criar. E eu tinha muita necessidade. Então, essas coisas eu falava, onde que eu vou usar isso um dia? Mas eu sabia que em algum lugar. E aí, quando eu escutei a sua propaganda do despertar para o patchwork, a palavra despertar para mim, assim, o despertar é algo assim muito forte, muito potente. Aí eu peguei e fui no dicionário. Até eu copiei hoje aqui o que significa a palavra despertar, né? Sair do sono, acordar, fazer readquirir ou readquirir força ou atividade. E eu estava no momento que, assim, eu estava saindo da profissão que eu estava deixando e eu não sabia o que fazer com tudo aquilo que eu tinha, com aquilo que eu tinha deixado, com aquilo que eu já sabia. E você veio com o curso Despertar do Patchwork. Aí eu falei, peraí, isso é um pouco diferente do que, né? Porque é sempre eu vendo o bloco tal, eu faço tal coisa. Eu, eu falei, não, é uma outra linha de trabalho, é uma outra linha de pensamento. E aí eu falei assim, eu preciso ver isso de uma forma mais profunda. E eu comecei a assistir as suas lives, eu falei, meu Deus, as coisas começaram assim, eu comecei a achar lugar para tudo, né? Cada coisa tinha o seu lugar, tinha um lugar para colocar a capa do livro, tinha lugar para colocar a poesia que eu lia, tinha lugar para colocar a obra de arte que eu fui ver a exposição, a instalação. Nossa, eu falei, meu Deus do céu, é tudo que eu preciso. Então, eu tinha, a minha maior dificuldade era onde colocar tudo isso e também a ideia de coleção, Ana. Que se você quiser depois um momento só para isso, porque a ideia de coleção para mim foi primordial. Eu não tinha tanta dificuldade com as cores, né? Mas a minha dificuldade, entender o que é uma coleção foi a descoberta para mim do século. Ah, então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Me conta aí, você sabia o que que era isso? Não sabia? Tinha dificuldade? Assim, me conta agora, quero saber isso aí. Então, na verdade, o que acontece é que a gente vê tantas coleções e não entende, né? Quando você fala da Tarsila do Amaral, a coleção, né, de obras, então é uma série. Quantas vezes eu vi isso? Você vai numa vitrine e tem uma coleção de roupas né, daquela época. Quando eu compro matrizes de bordados, que eu gosto de bordar, eu compro por coleção, eu não compro matriz, eles não vendem a unidade. E às vezes eu comprei aquela coleção porque eu queria só um, eu não uso os outros. E aí eu comecei a prestar atenção, falei, nossa, porque eu acordava, Ana, e falava assim, hoje eu vou bordar uma toalha com flores vermelhas. Aí hoje eu vou costurar um par de capas para travesseiros. Eram coisas, como eu falo, soltas. E não gerava, assim, as pessoas, que lindo, nossa, que bonito, que legal, mas não gerava interesse de vender, de comprar, de querer aquilo, né? Quando eu comecei no seu curso a entender o que era uma coleção e comecei a desenvolver, parece que os meus olhos saltam, mas as pessoas que acompanham também. Então, assim, como eu falei para você, se eu não vendo a colcha, a almofada estrela, eu vendo. Se eu posto a foto da almofada estrela, a pessoa quer a almofada quadrada. Por quê? Porque gera alguma coisa dessa coleção e tem que ter, né? E acho que assim, limpa o olhar, organiza as ideias, né? A ideia de coleção. E hoje eu olho, eu fiz um trabalho, a penúltima peça que eu fiz, até que eu vou entregar hoje, depois eu mostro aqui, que é uma colcha de bebê. Eu peguei uma revista super antiga, que eu olhei na capa, tá?
de 2012, que eu comprei na Livraria Cultura, daquelas bonecas Tilda, e eu olhava aquilo e achava aquilo maravilhoso. Só que eu, lógico, não ia fazer tudo aquilo que aparecia na revista. E guardei a revista. E eu peguei essa revista há pouco tempo, porque eu fui organizar um armário. Quando eu comecei a olhar, aí eu comecei a entender por que eu gostei tanto daquela revista. Porque tudo aquilo, a revista inteira era uma coleção. Era uma casa inteira combinando. Era uma casa inteira com estudo de cores, de formas, tudo conversava. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei, nossa, Ana Paula do céu, eu falo com você daqui. Era isso. Então, assim, eu não sabia o que fazia com a revista, a não ser achar ela bonita, e hoje eu consigo olhar para ela e entender tudo aquilo que está mostrando, né? Porque o Matisse, ele fala no diário dele que cor é relação, né, Ana? É relação com outras cores, é relação com o que a gente está sentindo, é relação com o suporte. Então, ficou tão claro para mim, né? Então, a ideia de coleção, quando você vai combinar determinadas cores, você tem que pensar no que seu cliente, qual que é o sentimento que ele quer para aquilo, né? Então, vai ficando tudo muito mais claro, muito mais fácil. E é exercício diário, né? É, essa é um. É engraçado porque é isso que você está falando, assim, tá tudo aí, né? A gente vê, você vai num shopping, você vê a vitrine ali, mas a gente não sabe o que tá por trás daquilo, né? Por que que aquilo seduz tanto a gente, Exato. né? Por que que aquilo... E isso você faz quando você cria, ou para você dar de presente, ou para você vender, ou para sua própria casa, né? A gente, quando você fala aí que a cor é relação, né? Por que é tão importante a gente aprender as harmonias, né? Por que o círculo cromático solto, ele não te fala nada, né? Nada. Se você não aprofunda ali, se você não aprende as harmonias, você não consegue. É, e aí é isso, né? Assim, eu fico muito feliz de você estar falando isso, porque no método ali eu consigo, de uma forma prática, que é o desdobramento das miniaturas, né? Como que a coleção flui ali daquele jeito, né? Sim, Como que sim. vai, assim... Não precisa fazer força, né, Carmen? Pois é, e assim, sentar e fazer projeto, né, que era uma coisa que eu não estava acostumada, e é tudo pela intuição, né, Ana? E como você sempre fala, né, todo dia que a gente tem ideias maravilhosas e então, assim, é sentar e projetar. Hoje eu não consigo fazer um trabalho se eu não tiver deixei até aqui do lado para mostrar, né, as minhas miniaturinhas aqui, ó, até para capas para travesseiro eu faço, né, o que eu vou colocar. Tenho aqui o meu primeiro, que foi do jogo americano, tá Ah, aqui guardado. pois Da é, primeira. você começou como muita gente está começando aqui essa semana, que foi na jornada, né? O Despertar do Patchwork. E o que eu quero dizer, assim, para quem está começando, assim, Ana, tem que fazer a lição certinha, a lição de casa, né? Então, assim, eu fiz questão de seguir todos os seus passos, tanto no despertar, na semana que você fez, na jornada, depois no curso também. Então, assim, aluna aplicada. Então, assisti todas as aulas, eu falei, vou fazer exatamente, porque assim, a gente corre o risco de sempre falar, ah, não, mas isso daqui eu já sei fazer, então eu vou fazer do meu jeito. Não, eu vou parar tudo, assim, tentar zerar, né? Tinha uma professora na pedagogia que ela falava assim, que às vezes aprender dói, porque você precisa deixar algumas crenças, alguns conhecimentos que você já adquiriu ao longo da vida, para você poder receber aquilo que é novo, né? Aquela ideia nova, aquele conhecimento novo. Então, assim, parar tudo e falar, não, eu vou começar do jeito que ela está falando. E para mim foi maravilhoso, como eu falei para você, eu já tinha conhecimento assim, de ver a avó fazendo, tinha minha tia que tinha confecção, que já tinha me explicado várias coisas, mas era uma outra forma de fazer. E eu nunca tinha conseguido a qualidade que eu tenho nas peças que eu tenho hoje, pelos materiais, né? Pela maneira como eu trato esses materiais antes de começar a trabalhar com eles, e todo o conhecimento que você passou. Então, assim, segue o método que a Ana Paula já estudou e que dá certo. Pois é, eu falo. Você sabe que eu achei engraçado. Eu recebi um comentário de uma pessoa que falou assim: Nossa, então eu vou ter que fazer arquitetura para fazer. Eu falei: Não, muito pelo contrário. Assim, justamente porque eu já trilhei esse caminho todo, estou te entregando de bandeja, você não vai precisar passar por ele, né? É isso Exato, mesmo. exato. É um É, curso super completo, né, Ana?
Pois é, e eu acho interessante quando você me falou que você tinha uma tendência a pular a parte da miniatura, né? Você ficava querendo, Eu, até que você entendeu que aquilo fazia, é porque é como se que aquilo fazia parte do trabalho, né? Me conta um pouquinho mais disso, assim. então, a minha primeira coleção, o nome foi Calma, né? Não está relacionado às cores, nada. Ao meu estado de espírito. Por quê? Eu falei, calma para fazer devagar, prestando atenção, do jeito que a Ana Paula ensinou. Porque a ideia era, como eu sempre fiz, chegar aqui, esse combina com esse, já esse, eu colocava um paninho perto do outro, cortava, parará, parará, parará. Assim, no final ficasse bonito, que sorte! Nossa, ela tem bom gosto, ela tem o dom. Aí quando o sentar, pegar o papel, começar a pegar a caixa de retalhos, cortar, montar a miniatura, ixi, não ficou bom, aquela situação de frustração, né? Não, não é bem assim. Você precisa dedicar um tempo a isso. Então, hoje, quando eu recebo uma encomenda, a primeira coisa que eu falo para a cliente quando eu vou começar a fazer o trabalho que ela encomendou é: hoje eu vou começar o seu projeto. Porque eu estou falando para mim primeiro. Projetar, Carmen, é sentar. Nem que eu perca, às vezes eu tô numa encomenda que faz 2 dias que eu tô quebrando a cabeça. No papel, nas pesquisas, né, em tudo aquilo que você oferece nas pastas do Pinterest. Então, assim, eu tô olhando para aquilo, para outras referências, para artistas, até chegar porque chega um momento que você fala, agora eu sei que é isso, agora eu tô no caminho certo. E aí fica tudo muito fácil, porque daí, de certa forma, Ana, é executar o trabalho, né? Uhum. Porque eu já pensei, eu já passei horas ali pensando no como que eu vou fazer aquilo, e eu acho que daí facilita, né? Porque daí é a questão de técnica, que a gente vai aprendendo Isso. no curso também. E eu não entendia isso como parte do trabalho. Eu achava que, nossa, que eu estava perdendo tempo. Como que eu poderia pensar que eu ia ficar assim 2 dias em cima de papel, olhando artista, ouvindo música, lendo poema e assistindo live? Estou sempre com caneta e papel anotando alguma coisa que vem, caderninho junto, porque as ideias vêm, se sai na rua, não, agora eu preciso descansar a cabeça. Volto e volto para miniatura. Então, assim, de tudo que eu tenho aqui feito, eu tenho miniatura de tudo. Né? Algumas, assim, até encaminhei junto com a encomenda, como um cartão, né? Que Que você até lindo. tem uma live disso. Mas o projeto do trabalho, ele é tão importante quanto o trabalho em si, né? Ele faz parte. Não consigo mais trabalhar E não, de outra forma. pois é, e não tem aquela coisa assim de ficar pronto e ser uma surpresa e falar, não, não ficou bom. Depois que você já costurou tudo e olhar e falar, ixi, ou então da pessoa, né, do cliente não devolver aquilo, ou não querer, ou não gostar, não tem isso, né, Carmen? Não, e olha só, né? Eu acho que são duas coisas muito interessantes, porque primeiro, assim, você começa fazendo coisas pequenas, né? No mundo da costura, até você ter mais conhecimento e condições de fazendo coisas maiores. Como é que você faz? Eu tô com uma colcha king que eu terminei ontem. Como é que eu vou fazer um trabalho desse se eu não fizer uma miniatura? E se uma cor der errado numa colcha king lá no meio da colcha? Eu vou ter essa surpresa lá? Eu vou correr esse risco? Eu não posso correr esse risco, com tanto material que foi utilizado, né, pensando monetariamente. Então, assim, a gente precisa fazer para a questão de segurança, para você saber o que você está fazendo, para você. E eu acho que eleva muito a questão do seu trabalho em relação ao cliente, aquilo que você está mostrando, que você tem um projeto que você monta em cima da ideia que ele te pediu. Então, quando ele vê uma miniatura, que você trabalha com miniatura, que você se debruçou ali para pesquisar para fazer um trabalho para ele, é outro nível de trabalho. E aí você já vai para outras questões, né, que é em relação a preço, são coisas que assim gera muita insegurança. Eu tinha medo muito de cobrar, de colocar valor, agregar valor a isso. E hoje é tudo muito diferente, por quê? Porque eu faço um projeto, porque eu mostro para o meu cliente assim as etapas do meu trabalho. Meu trabalho ele tem etapas, ele vai passando por um processo. Então, quando meu cliente vê isso, ele fala: opa, não é só uma costureira que faz colchas de retalho, não, não é isso, né? Não é só isso. Tem mais coisa aí por trás. Exatamente. E eu lembro que você. E essa questão também do.
como a costura no patchwork moderno e da forma que eu interpreto o patchwork moderno ali na casa costurada, a gente também não fica muito tempo na costura, né, Carmen? E eu lembro de você ter me falado uma vez que eu achei tão legal, assim, como que isso foi importante para você, que às vezes você demorava muito tempo, porque na hora, pela questão do recheio, né, da manta que você usava, conta um pouquinho como que foi essa experiência de você começar a usar a manta adequada para aquele trabalho, como é que isso agregou no seu dia a dia, né, nesse trabalho. Então, eu senti um desconforto muito grande, porque eu sempre gostei de desafios. Então, eu sempre gostei de fazer colchas, né? Eu prefiro fazer peças grandes do que peças menores. E era para mim uma tortura, de certa forma, porque o tampo, eu adorava fazer tampo, né? Naquela época dos quadradinhos só, porque era o que eu aprendia com a vovó, né? Mas era gostoso de fazer. E na hora de emendar, aquilo, né? Unir, fazer o quilt, né? O tampo, a manta e o forro. Eu falo para você assim, eu usei determinadas mantas que era uma frustração total. O tampo estava lindo, lindo, lindo. A hora que eu unia aquilo, embolava aquilo na máquina, ficava por cima de mim, dos meus lados, assim, eu ficava afogada naquilo. E sabe o que é pior? No final o resultado era péssimo, porque dava papo. Não, não muitas vezes no tampo, pior ainda, no forro, naquilo que você não está vendo. Né? Você fala, nossa, vou ter que desmanchar essa costura. Então, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu falo, não é para ser desse jeito. E a minha ideia, Ana, nunca foi fazer edredom. Não gosto de coisa pesada, nem para eu usar. Porque eu gosto das coisas assim, que eu possa colocar na minha própria máquina, eu lavar, né? E estender na minha cama, sem ter que ficar me deslocando. Eu gosto de coisas práticas. Eu falava, não quero fazer um negócio gigante, não é essa a ideia. Eu quero um negócio refinado, bonitinho, para cair na cama ter. Nossa, e aí você fez uma live sobre a manta. E no lugar onde eu comprava a manta que eu usava, sempre vendeu. Eu passava por elas, eu fiquei acho que uns 10 anos passando entre a manta de algodão. E aí eu fiz o teste, eu comprei e fiz na aula da casa costurada a primeira manta, que foi essa miniatura aqui, ó, né? E eu não tenho mais ela, tá? Vendi a coleção inteira, graças a Deus. Uau! Me desprendi. E eu usei nela, falei, gente, o que que é isso? Isso aqui é uma delícia. E o mais gostoso é que no final, a qualidade do trabalho é surpreendente, porque ele fica leve, confortável, aconchegante. A hora que você vai passar a ferro depois de pronto, ele fica maravilhoso. A hora que você coloca na cama, passa a mão, ele tem um caimento lindo. Eu É. falei, gente, que descoberta é essa? Aí eu lembrei que eu tinha herdado dessa minha tia que me ensinou a costurar um tampo grande de cama queen. Estava comigo há 8 anos, guardado. Lindo, lindo, lindo. Adivinha, eu não tive coragem de montar aquilo, porque eu nunca tinha me atrevido a comprar uma manta resinada para colocar num tampo daquele. E aí, quando eu usei nessa manta, eu falei assim, eu vou tentar na manta grande agora, vamos ver o que vai dar. Ficou maravilhosa. E aí eu não parei mais. Aí eu já fui recebendo encomendas, graças a Deus, e eu já estou com mantas King, usando as mantas, né, de algodão, e dá para fazer tranquilamente. E assim, as suas aulas, não só falando da parte técnica, né, Ana? Mas tem por trás disso tudo também o encorajamento, e assim, eu falei pro meu marido essa semana, eu estava costurando, fazendo o quilt dessa manta, e assim, eu falei, é uma lição para a vida o que a Ana passa. Porque assim, quando ela fala assim, esquece o resto e olha para aquilo que você está costurando, né? Então, onde aquela agulha está batendo, é naquele campo que você vai focar. Então, eu falo para ele, pode estar um caos aqui do lado, e assim, tá certinho aqui no que eu estou fazendo, a costura tá entre os tecidos, entre as junções. E a hora que aquilo que eu acabei, eu rezo, né? A hora que eu começo, é a hora que eu termino.
e que eu virei a coxa na hora de passar, não tem papo, tá retinha, tá tudo certo. Eu falei, isso é pra vida. Focar no que eu tô fazendo agora aqui, esquece o caos do mundo lá fora, eu sei que tá um caos, mas eu não dou conta de tudo aquilo. Eu vou olhar para isso aqui que eu tô fazendo, que é a minha oficina, que é a minha costura, que são as minhas aulas. E assim vai funcionando devagarinho. O processo tem que ser prazeroso, né, Ana? Isso tudo vale muito a pena. Se eu não estou bem, eu sei quando eu não estou bem, falo, não é momento de querer unir uma manta. Eu vou fazer uma outra coisa, vou pesquisar, vou assistir uma aula, mas. Então, tudo isso a gente vai, eu tô aprendendo muito ainda. Pois é, viver o presente, né, Carmen? Sim, sim. Viver o agora, né? E eu aprendo muito também, porque, por exemplo, isso que você está me falando aqui, você me relembra, sabe? É, porque é isso, né? É todo dia, né? É um exercício diário, né? Então, de se conhecer também, isso que você está falando aí, né? Ah, o dia que eu não estou bem, então eu não vou. Por que que eu vou lutar contra aquilo, né? Então, Exato. deixa eu. é, e eu acho que o trabalho artesanal ele tem muito isso. A gente consegue relacionar ele com a vida, né? A gente ele é terapêutico, eu acho que é muito por isso mesmo, porque ele faz a gente ficar no presente. E como essa forma de fazer, ela não funde a cuca, né? Não tem cálculo complicado, né? Não Não, tem. Porque às vezes você entra num trabalho que pode ser artesanal e tal, mas aquilo ali, igual muitas técnicas do patchwork tradicional, que elas são tão matemáticas que você sai dali pior do que você entrou. Você não sai sim. não flui, você não sai relaxada, você não sai com essa sensação de dever cumprido, né? Que é legal essa Uhum. sensação, né? De dever Nossa, cumprido. Então, eu acho que o trabalho artesanal, ele te exige um foco, né? Você precisa estar ali, igual você falou, olha que agora é o que você tem controle, é isso aqui agora, né? Mas ele não esquenta a cabeça. sim. Então, eu acho que por isso que ele traz essa satisfação mesmo, né? Mesmo que seja quando você está fazendo para vender ou que você faça por hobby, ele dá tipo, dá uma limpada na Sim, mente, né? Eu sim. sinto muito isso. Eu É sinto cura, muito né? isso. Eu É sinto para cura. mim como trabalho que assim, cura as pessoas e a mim também. Então, assim, eu acho que é tão importante porque eu sempre busquei nas artes manuais o meu lugar de refúgio, né, da realidade. Então, hoje, como isso aqui é para mim é profissão, então eu consegui agregar. Então a gente vai se entendendo, né? E eu acho que assim, eu não perco uma live sua e é justamente por isso, porque não é só técnica, né? A gente tem que ir aprendendo a se conhecer, a entender e assim, a saber que é complicado para todo mundo e que é descomplicado também. Eu já fiz outros cursos de patchwork e eu tenho peças aqui que eu não terminei e que eu sei que eu não vou terminar porque eu saí extremamente estressada e não é isso que eu entendo como algo para mim. Então, assim, eu tenho aqui uma bolsinha pequenininha que eu prefiro fazer 10 colchas desse tamanho que eu fiz aqui do que terminar aquela lá. Então, assim, eu não vou para esse lugar. Eu não permito, porque para mim é um lugar tão bom poder criar, poder sentar e fazer um projeto para mim, para alguém. Então, tem que ser dessa forma. E eu sou muito prática como você. Eu não gosto de coisas que eu vou levar 6 meses para fazer. Então, eu tenho prazo, eu tenho meta, assim, comigo. Ah, eu quero fazer, eu quero ver pronto. Eu fiz o projeto, eu sei que vai ficar lindo isso aqui. Eu quero, no final de semana, se sair sol, tá pronto para poder sair pela cidade e fotografar. Então, assim, utilizando o método, fazendo direitinho, com os materiais certos, né? Então, não tem como. Então, não precisa de coisas que, assim, e chega uma hora, né, que eu não sei, eu sou assim, eu já fico tanto tempo na peça, assim, que eu me canso um pouco. Eu já quero logo outra paleta, eu já quero outro tamanho. Então, tem que ter um movimento, né? Imagine eu 6 meses num único trabalho. Não, não é para o meu perfil. Então, o patchwork moderno dá essa liberdade de você ter um resultado meio que rápido, né? Exatamente. E me conta um pouquinho, Carmen, assim, o que que exatamente te estressava nesses outros cursos de patchwork, assim, o que que te incomodava nisso, assim? Essa coisa muito da perfeição, né, Ana?
Essa coisa da perfeição, de ter que estar tudo muito encaixadinho, até a gente consegue fazer, mas assim, é muito trabalhoso. E eu, particularmente, depois que conheci o patchwork moderno, eu acho ele muito mais chique. E hoje eu olho, que nem você vai olhar para as obras de arte, você vê assim, lá o Paul Klee, outros, né, artistas abstratos, que você olha e você fala assim, nossa, meu Deus do céu, lá em 1950, 1900 e tralalá, os caras já pensavam nos desencontros, no imperfeito. Meu, é muito mais moderno, É, né? é. Então, eu acho difícil, eu não me identifico e com o tradicional, apesar de saber que ele tem essa história, que ele carrega, ele tem esse peso, né, assim, importante para a história do patchwork, mas hoje a gente precisa pensar numa arte um pouco mais, ó, digamos assim, contemporânea, que faça mais sentido com aquilo que a gente está vivendo, né, com a nossa realidade. Então, traz para cá, tem que ser mais fácil, tem que falar mais, tem que comunicar mais, né. É, e isso que você falou, né? Você está fazendo uma relação tão forte, né, com o patchwork e com a vida. E quando você fala aí desses artistas que eles já viam o imperfeito, e é isso, porque a vida não é perfeita, né? Não, ainda bem. Nem um pouco perfeita. Ia ser chato pra caramba se fosse perfeito. Exatamente, exatamente, porque a gente cresce tanto, né, com os Sim. desafios. É Senão eu tinha mais, ficado sabe? lá, né? Nos encontros perfeitos, não teria descoberto, né? Essas maravilhas aqui. Exatamente, exatamente. Nossa, que delícia, Carmen. Nossa, ficaria aqui o dia todo conversando. Mas aí eu queria, assim, que você, se você conseguisse sintetizar, né? Você não falou muito isso aqui, mas o que aconteceu, assim, na sua vida que depois que você fez o curso, a Casa Costurada, que você achava que seria impossível, né? Como é que você se sente agora? O que eu achava impossível era vender, comercializar, ter clientes. E eu tinha amigas que compravam antes do curso, né? Eu achava muito difícil essa parte assim de comunicar que aquilo que eu aceitava encomenda, que era um projeto de vida meu, fazer esse tipo de trabalho para as casas, não só para mim, mas para comunicar isso. E aí quando eu comecei a trazer, porque chega um momento, né, Ana, que você precisa mostrar para as pessoas e falar assim, bom, esse é meu lugar de fala, então se eu faço uma colcha patchwork, eu posso tirar uma foto segurando essa colcha, né? Então, assim, me descrever ali, né? Contar aquilo. Imagine que antes da casa costurada eu tinha coragem de tirar uma foto segurando alguma peça minha. Não tinha, porque eu não tinha noção do valor que aquilo agregado naquilo que eu fazia. Eu não tinha essa dimensão. E o curso foi trazendo isso, essa coragem, essa visão de entender, não, isso vale muito e dá para colocar para o mundo ver, né? E quando eu comecei a colocar isso dessa forma, assim, as pessoas começaram a entender, a procurar, a querer saber mais, a pessoas que querem comprar, pessoas que querem fazer. Então, assim, eu tô aberta, né, para tudo isso. E foi, assim, tudo tão rápido, porque o meu curso, acho que eu sou da segunda turma, né, Ana? Acho que eu sou É, da turma de junho, julho. acho que E, sim, de assim, 2021, né? isso. De lá para cá, eu não imaginava que eu fosse estar da maneira que eu tô hoje com a oficina, né? Então, assim, para mim, essa era a minha maior dificuldade. Imagino que eu pensava antes do curso que eu ia dar conta de aceitar desafios, pessoas pedindo encomenda o tempo todo. Então, para mim, é uma satisfação enorme, porque assim, eu consegui compreender que o meu trabalho agregado, né, com tudo que você trouxe no curso, meu trabalho tem muito valor. E eu consigo passar isso para as pessoas quando eu falo, quando eu mostro, né? Que tem tudo uma relação com a cidade que eu vivo, com o meu lugar de viver. Quando eu vou tirar uma foto, por exemplo, lá no bosque ali embaixo, tem gente da minha rua que pergunta onde é que eu fui tirar as fotos. Então, assim, é a maneira de ver a vida, é a rua da sua casa, pessoa, né? Então a gente vai fazendo tudo isso. Então era a minha maior dificuldade, era esse olhar,
primeiro para mim, olhar para dentro e depois olhar para fora e falar, ó, é isso aqui que eu faço. E agora as pessoas já entenderam que o negócio é sério. Uau! Agora mostra pra gente, então, suas peças aí, Carmen. Você falou que tá com uma manta aí atrás, né? Você Eu vai vou girar o navegar. celular, eu coloquei Tá. aqui atrás. Então, ó, vou virar aqui, essa manta aqui, ó. Eu vou tentar pegar ela. Ela é uma king, ela tá bem grandona que eu comecei a passar ela ontem. Deixa eu tirar. Nossa, mas ela tá muito maravilhosa. Uau! Gente, que orgulho que eu tenho dessas alunas. Que linda, Carmen. E aquela história do viés, né, Ana? Viés feito. Aqui é uma outra colcha que eu vou entregar hoje, que é uma de bebê. Essa aqui a cliente pediu que fosse de Ah, quadradinhos, que né? delicada. Forrinho aqui. Ah, mas que lindo. O viés, né, Ana, de novo. Nossa, o As viés é bordas arredondadas. Oi, não ouvi o que você falou. As Não ouvi. bordas arredondadas, As né? bordas Deixa eu voltar aqui. arredondadas. Os detalhes fazem a diferença, né, Carmen? Total, eu acho que é outro nível de peça. E aí eu fiz um quadrinho aqui. Exatamente. Deixa eu Outro. pegar ele e trazer ele pertinho, espera aí. Ah, uma flor. Que É uma florzinha. lindo. Ela vai acompanhar essa colcha. Ela tem a Isso que eu ia te referência do. perguntar. Eu ia te É, perguntar se é da coleção da Colcha. é. Eu não consigo fazer peças soltas, Ana, nem que as clientes não peçam. Se elas me pedem uma colcha ou uma almofada, sempre faço alguma outra coisa. Na hora de tirar foto, eu coloco junto. Se tiver interesse, leva. Se não, fica pra mim. Mas, ó, sempre leva. Coloca para mim, coloca a colcha assim perto do quadrinho para o pessoal ver, para eles entenderem a relação. Põe Deixa eu vê se você consegue segurar. Ah, gente, mas olha, gente, isso aqui é o conceito de coleção, gente. Olha que coisa mais linda. Nossa, isso é muito rico, né, Carmen? Isso agrega muito valor. Nossa. E, e eu adoro isso que você falou, né? Se mesmo que a cliente não tenha pedido, é porque a gente não consegue mais, né? A gente quer ver realmente Não todo tem esse jeito. conceito espalhado. E fica diferente, não tem igual, porque assim, você surpreende a cliente quando você chega com a peça que ela pediu, na verdade eu mostro a foto, né, no Instagram, e ela vê, mas isso daí também, então tá, eu gostei. Então, assim, já sabe que não é uma coisa solta, não dá para fazer coisa solta, né, não gosto de fazer coisa solta. Tem aqui atrás de mim, ó, tem uma constelação também, Ana, vou Tô virar. vendo. Ah, que Nossa! Mas tem muita! Que lindas! Que Algumas já foram lindas! embora e outras estão aqui. A vermelha é minha. Duas também já estão vendidas. Então é assim, eu vou fazendo e o pessoal vai curtindo. Que coisa maravilhosa. Deixa seu Instagram, Carmen, para o pessoal depois ir lá pesquisar e ver suas peças. Fala pra gente aí seu Instagram. É Oficina Carmen Risse, hashtag, né? Oficina Carmen Risse. É só Arroba, entra lá. arroba, É arroba arroba oficina Oficina Carmen Risse. e o Meu login Rice é é com dois laranja, Cs, né? com O dois Rice. Cs. Mas depois também, quando terminar a live, eu vou deixar postada, aí eu vou te marcar. E aí, quem quiser entrar lá no Instagram da Carmen, só vir aqui na live e eu vou marcar você lá. E sabe o que que vai ser legal? Quem entrar lá, bem rapidinho, quem entrar lá vai ver. É muito nítido. Antes do curso, depois do curso. Antes do curso é tudo, depois do curso já tudo combinandinho, coleção, tudo com É, projeto. a- Outro nível. Até o Instagram fica gostoso de ver, né? De olhar, né? Eu ia Tem, apagar. Eu falei, não posso apagar isso. Deixa assim, porque quando eu bato o olho, eu falo, nossa, como eu melhorei. nossa, que legal que você está falando isso, porque eu falo muito, né? Para a gente não olhar para não se comparar com o outro, né? Para a gente Não, se comparar com a gente. E esse sim, registro é tão legal, não para a gente se detonar,
mas é para a gente ver o tanto que a gente cresceu, né? Exato. A gente olhar para trás e em vez da gente ficar dando chicotada, a gente olhar e falar assim, olha quanto eu Exato. cresci, né? Olha o quanto eu aprendi, olha o meu caminhar, que orgulho, né? Sim, sim. Ai, É sensacional isso que muito você bom. fez. É a nossa história, né, Ana? Tem que estar lá, Nossa, né? exatamente. A gente carrega tudo. É engraçado porque não tem como, a gente não joga no lixo o que já passou. A gente traz, né? E é aquilo que o povo fala, assim, o erro sozinho, ele não te diz nada, mas o erro, quando você aprende com ele, é maravilhoso, né? É Maravilhoso, aprendizagem, né? né? É que Só, acontece, só acerta quem erra, né? eu acho. Eu também. É esse o caminho. É. Ô, Carmen, que delícia. Olha, muito obrigada por esse bate-papo. Eu falo muito assim que quando eu estava criando o método, você fala que você reza antes e depois, né, das peças, eu também rezava ali, eu rezo antes de fazer live. Mas Sim. ali na criação do método eu pensava assim, oh Deus, me traz umas alunas assim, bem legais. Ele atendeu, E ele atendeu, viu? ele É ouviu. só pedir. É, isso mesmo. Não Então, pode. A gente olha, não está muito sozinho, né, obrigada. Ana? Independente em que a gente acredita, né? A gente não está só. O processo de criação Não não tá, é solitário. A gente não tem que tá. entender isso. E de muitas formas, né? E inclusive da gente aqui, né? Que eu falo muito, né? Que quando a gente quer ir rápido, a gente vai sozinho, mas quando a gente quer ir longe, a gente vai junto, né? Então a gente Uhum, forma uma comunidade, né? Uma ajuda a sim, outra, isso, e Deus aí ajudando todo mundo, né? sim. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Tem Olha, uma muito. frase que eu vejo muito em São Paulo, nas meninas, elas usam nas bolsas, nessas eco bags, a frase é: a força está no coletivo, né? E é isso, a gente tem que estar junto. É, conhecimento, trocar experiência, trocar conhecimento, trocar informação e experiências de vida, é isso. A casa É, costurada, para mim, é isso. olha, a força está no coletivo. Muito bom isso. É isso. Nossa senhora, que live reflexiva! Tô aqui pensando um monte. Nossa, foi Gostoso conversar, maravilhoso, né? cara. É Oi? bom, Ana. É muito É, bom a gente conversar, porque às vezes, né, a gente assiste a live, mas o que está acontecendo nas casas de quem está assistindo, né? É sempre na hora do almoço. Eu vejo assim as meninas falando, tô fazendo. Eu também, você tá lá na cozinha. A minha gatinha agora, quando eu vou assistir a aula de novo, ela já vem aqui, ela já conhece a sua voz, ela fica comigo. Então, assim, o que está acontecendo nas casas enquanto a gente está aprendendo? Isso é muito lindo, isso é muito rico. Então, essa conversa, esse bate-papo é muito bacana porque por trás de tudo isso vem tanta história de vida, né? é, é, Sua, minha, das meninas e dos meninos também que devem estar aí. é. E é isso. É porque as mulheres, elas aparecem mais, elas falam, mas tem uns meninos que Tem, assistem eu sei, silenciosos, eu né? sei, estão costurando lindamente, viu? Eu já É, vi. isso mesmo. Eu ativei os comentários aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, viu, gente? Porque agora ficam as letrinhas na sua frente. Mas Aham. olha, Carmen, só tenho que te agradecer o seu empenho, né, dentro da Casa Costurada e a sua disponibilidade, né, de vir aqui, de conversar e de trocar, porque, como eu falei no começo, eu me inspiro muito em histórias, eu amo ler autobiografia. Uhum. E então eu estou gostando muito de trazer vocês aqui para que vocês inspirem outras mulheres, né? Porque a gente é isso que você falou, a gente não sabe o que está acontecendo nas casas, a gente não sabe o que essas outras mulheres estão passando. Então que a Uhum. gente possa trazer um pouquinho de cor, né? Isso, Para todas. Deixa eu ver, tem o aqui, ó. aconchego. Precisa do quilt? Tem uma pergunta aqui, né? Se precisa do quilt. É o que eu falo, né? Só falando aqui, gente, que o quilting que eu faço, ele é muito discreto e é um pouco do que a Carmen falou aqui, que antes era um sofrimento para você, porque aquilo ia ser muito demorado e fazer com a manta que você fazia, e agora ele é simples, né, Carmen? Sim, Os tecidos aparecem, né? sim, Isso foi um despertar para você, assim, ver que dava para fazer desse enorme. jeito?
Nossa, e eu não quero fazer de outra forma, porque é tanto empenho para você no projeto, para você chegar na combinação de cores, né? Até mesmo esse trabalho que está aqui, né? Dessa colcha que eu mostrei da King. Assim, você trata os tecidos antes de você cortar. Então, assim, tem tecido que ele ficou no vinagre, no sal, quanto tempo para fixar a cor, o tecido que eu só molhei, né? Então, assim, tudo isso, Ana, nossa, para poder chegar onde a gente está, fazendo as coisas que a gente está fazendo, tem muito, muito caminho percorrido, né? Eu acho que a casa costurada vai capacitando a gente de várias É, formas para conseguir. é. Mas essa forma específica, né, da gente quiltar muito discretamente, né? Isso dá uma vida para os Entre, tecidos, né? eu tive que fazer uma foto e colocar na descrição que aquele trabalho era todo quiltado, porque as pessoas não acreditam, mas você não prende os três? Daí eu virei, mostrei, né? Porque não aparece, né? É, E eu acho que fica extremamente sutil e o que traz para fora é o trabalho de cor e forma, que é o objetivo, né? Que fica exatamente. muito mais bonito. Exatamente. Ah, todo mundo te parabenizando aqui. Parabéns, Carmen, trabalho lindo. Me emocionei com essa live. Gratidão, Carmen. Gratidão, Ana. A Rosana, live maravilhosa. Carmen, você é uma artista. Parabéns pelos trabalhos lindos. Rosana Prete, sua colega lá do curso. A Laís também. Essa live foi tudo de bom. Ih, cheio aqui, ó. Carmen, parabéns. Todo mundo te parabenizando. A Cristina Oliveira, manta de algodão? É, Cristina, manta de algodão que eu indico. A Lúcia, cada vez acredito mais que estou no caminho. Cheio de aluno aqui, cheio de pet star aqui. Ai, gente, que Que legal. legal. Amei seu trabalho. A Sandra, parabéns, Carmen. Te acompanho no Insta e adoro o seu trabalho. A Ana é uma fada, espalhando pirlim-pim-pim a todos que acompanham. Live maravilhosa, maravilhosa essa conversa. Ai, gente, que bom que vocês gostaram, porque o objetivo era esse. Era realmente inspirar vocês. A Rose, que leveza, a história é crescimento. Então, posso dizer que crescimento mais um pouco com a fala da Carmen, que cresci mais um pouco com a fala da Carmen. Só me fortificou. Repete o seu Insta, por favor. Repete aí, Carmen. Oficina Carmen Risse, com dois Cs. É uma laranjinha. Depois, Gente, eu será que vou eu posso colocar. escrever, Ana? Ah, tá. Pode, escreve aí, ótimo. Escreve aí. A Maria Estela, que coisa mais linda, a mestre e a pupila. Ambas amando o que fazem, ensinando e aprendendo. Que maravilha a arte sendo repassada. Amei, parabéns. Pois é, gente, porque eu falo que o. Ah, gostei dessa forma de quiltar aqui. É, o conhecimento, quando a gente não passa ele para frente, ele morre, né, gente? Então, o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Nossa, ai, Carmen, todo mundo apaixonado por você. Gente, a Carmen colocou o Instagram dela, então depois que acabar a live, vocês vão lá para verem as maravilhas que ela tá falando, todo mundo falando que se emocionou. Então, que coisa boa, Carmen. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada, viu? É, Foi um presente para todo mundo que está aqui e um presente para mim também. Eu que agradeço, Ana. A atenção, a paciência, E né? Ouvir, ouvir o outro é algo muito valioso nos dias de hoje, né? O Rubem Alves, ele falava que deveria haver um curso de escutatória, porque as pessoas, ainda mais hoje, nos dias de hoje, está todo mundo acelerado, ouvir o outro, contar a sua história. Imagine o bem que isso não faz para mim também. Me ouvir falando da minha história, de toda a trajetória. Então, é um presente para mim também estar aqui com você e com as amigas aí da Casa que coisa Costurada. boa. Pois é, eu adoro Rubem Alves e essa coisa, né? Dois ouvidos e uma boca, né? Sim, sim, exato. É muito bom. Ai, que bom. Bom, então deixa eu dar os recadinhos. Ô, Carmen, mas você pode ficar aqui enquanto eu tô dando os recadinhos. Ok. Essa entrevista aqui é a conversa de Pet Star. A Carmen é uma Pet Star, que eu falo que eu vou levar vocês de Pet Lover para Pet Star. Pet Lover é a amante do patchwork, e Pet Star é a que já está tendo resultados, a que já está fazendo. Então, meu objetivo é levar todo mundo a virar Pet Star. Essa semana eu estou com o curso
o Despertar do Patchwork, que é o meu curso gratuito, ele está disponível, vai ficar disponível até amanhã, domingo, à meia-noite. E na segunda-feira eu abro as inscrições para Casa Costurada. Aqui no link da minha bio tem todas as instruções para vocês se inscreverem, porque quem se inscrever no primeiro dia de inscrições vai ganhar o workshop A Casinha Costurada. E quem se inscrever na primeira hora ganha o workshop A Casinha Costurada, mais o workshop Descomplicando os Triângulos no Patchwork Moderno. 2 workshops que eu tenho muito, muito carinho por eles. Cliquem no link aqui que está tudo explicado direitinho. Eu sempre trago essa pegada de arte, esse olhar da arte. Então, esses 2 workshops têm isso também. Na Casinha Costurada, a gente vai analisar a obra de uma artista que trabalha em cima das casinhas, que é um símbolo super afetivo. Vamos fazer as casinhas e vamos fazer também o avental da casa costurada e aplicar uma casinha nele. E no Descomplicando os Triângulos, no Patchwork Moderno, a gente trabalha em cima dos triângulos. Então, vou contextualizar as obras de grandes artistas que trabalharam os triângulos. Vamos fazer os triângulos de uma forma livre, fácil, gostosa de fazer. E vamos fazer juntas também uma bag super estilosa com os triângulos aprendidos. Então, esse é o presente para quem se inscrever ali na primeira hora. Ganha os 2 presentes. As inscrições se abrem às 7 horas da manhã, então coloca o despertador um pouquinho antes para você conseguir fazer sua inscrição e ganhar os 2 presentes. No link da bio tem o grupo do WhatsApp para vocês entrarem, porque aí vocês recebem o link de inscrição na hora certinha, 7 horas da manhã, para vocês ganharem os presentes. Carmen, mais uma vez, muito, 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 muito obrigada. Assim, que gostoso conversar. Preciso ir tu aí pra gente bater um papo ao vivo, tomar café, ouvir essa gatinha ir lá no bosque, ver a patinha. Gente, a Carmen, ela conversa com os bichos. E a pata, ela tem uma pata que fica lá no bosque, né, É a Carmen? Rose. A Rose. É a Rose. Gente, a pata, ela anda atrás da Carmen. Anda. Isso é muito lindo. A nossa amizade já tem uns 8 anos. Eu sempre falei com os bichos. Ai, que delícia. Ô, Carmen, é isso. Muito obrigada, viu? Tá joia, né? Eu agradeço de coração e tô sempre aqui à disposição para você, para quem tá aí assistindo também. Qualquer dúvida. Tamo aí, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Bora colorir o mundo, né? Bora. Um beijo grande para você e para todo mundo que assistiu a gente aqui. Muita saúde. Para todos nós, para todos nós. Tchau. Tchau, tchau.